Fala galera, hoje eu quero falar com você que quer voltar ao primeiro amor, você que quer viver em estado de graça e progredir na vida espiritual. Mas infelizmente nós percebemos que existem muitas barreiras, vícios, pecados, situações que nós vivemos no passado, antes de nossa conversão, que nos impedem de progredir na vida espiritual. E eu quero deixar uma palavra para você, que está em Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19. Eu lhes darei um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Nesse texto, o Senhor está falando com os israelitas. E o que o Senhor fez na primeira aliança com os israelitas? O Senhor tirou os israelitas da escravidão do Egito. Mas o que aconteceu na caminhada do deserto? O Egito não saía do coração dos israelitas. E eles queriam voltar a comer as cebolas do Egito. Eles queriam voltar à vida de escravidão. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós passamos por uma primeira conversão, abandonamos aquela vida de escravidão, de pecado, e mais ainda não experimentamos a santificação. Ou seja, o pecado, o mundo ainda habita no nosso coração. E enquanto o pecado, os desejos do mundo habitarem no nosso coração, nós vamos viver diariamente a mesma escravidão. Então, o que a palavra de Deus nos fala? Nós precisamos experimentar uma segunda conversão, que é chamado também de uma verdadeira santificação. E como que nós experimentamos uma segunda conversão? É o que o Senhor está falando aos israelitas nesse texto. É necessário que o Espírito seja derramado no nosso coração, ao ponto de quebrar o nosso coração de pedra, um coração duro, insensível à palavra de Deus, e nos dar um coração novo, um coração que seja dócil às manifestações do Espírito Santo de Deus. E essas manifestações do Espírito Santo de Deus, elas vão nos levar a alguns elementos. Primeiro, eu tenho que viver não só Jesus como meu Salvador, mas Jesus como meu Senhor. Então, a partir desse momento que eu faço essa experiência de santificação, eu começo a entregar não só algumas, mas todas as áreas da minha vida para viver o senhorio de Jesus Cristo. Segundo, eu preciso viver uma vida de oração diária. A oração, ela não é tudo, mas a oração, ela é só 100%. Então, a oração é a vida desse coração novo, diz o Catecismo da Igreja Católica. Terceiro, eu preciso evitar ocasiões de pecado. Então o Senhor vai falar na sua palavra, Mateus 26:41, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta você permanecer em oração se você não vigia situações a qual te levam a pecar. E quarto, precisamos romper com toda situação de pecado em nossa vida para viver em obediência à palavra de Deus. Se você começar a viver esses propósitos de maneira diária em sua vida, desde o primeiro segundo da sua vida, declarando o senhorio de Jesus Cristo, não abrindo concessões, não negociando com os inimigos de Deus, com as tentações, nós vamos viver aquilo que a palavra de Deus nos fala. O Senhor vai nos dar um coração novo, vai remover de nós um coração de pedra, vai nos dar um coração de carne, e nós vamos andar de acordo com os seus estatutos, com os seus mandamentos, com a sua palavra. Nós vamos guardar as palavras dele no nosso coração e vamos ter força para cumprir as palavras. Assim nós viveremos em aliança com Deus. Nós seremos o povo de Deus e Deus será o nosso aliado.